Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, futuro guarda municipal de Varza Grande. Vamos à segunda aula do novo estatuto. Aula rápida, objetiva, falando sobre a jornada de trabalho. Está previsto no artigo 47 e diante, o servidor de carreira única da Guarda Municipal está sujeito ao total de 40 horas semanais de trabalho, não podendo ser superior a 180 horas mensais. Então tem um valor máximo aí, uma quantidade máxima de trabalho mensal, que equivale a 180 horas por mês. Para a jornada diurna, o servidor terá descanso obrigatório de, no mínimo, o dobro de horas trabalhadas, enquanto para a jornada de trabalho noturna, o descanso mínimo obrigatório será de novo, no mínimo, redundante, 4 vezes o número de horas trabalhadas. Então, se o servidor trabalha na escala de manhã, ou de tarde, ou de dia, que seja, ele tem o dobro de folga. Se ele trabalha à noite, ele tem o quádruplo de folga, para folgar 4 vezes mais. No caso de exceder a jornada de máxima constante no caput deste artigo, o servidor deverá ser indenizado pecuniariamente ou compensado com o banco de horas. O que pode acontecer? Pode acontecer do servidor aí, antes de sair do serviço, pegar uma ocorrência e delongar a passada do horário. Se isso acontecer, ele pode ser indenizado pecuniariamente em dinheiro ou ele vai para o banco de horas para pegar uma folga posterior. O guarda municipal somente poderá concorrer à escala em seu horário de descanso obrigatório para o reforço do serviço, mediante jornada de trabalho extraordinária remunerada, com a sua autorização, independente de atingir ao máximo a jornada prevista no caput deste artigo. O que isso quer dizer? Se ele quiser na sua folga, ele pode trabalhar desde que receba por isso, receba um valor por esse serviço. Então ele tem que querer, ele tem que colocar a sua autorização para fazer a hora de trabalho extraordinária, que é hora extra. Para a convocação do guarda municipal para o reforço de serviço, conforme previsto no parágrafo 3º, que é o anterior, o descanso mínimo entre uma jornada e outra deverá ser de 11 horas consecutivas para descanso, podendo, em caso excepcional, tal descanso ser reduzido ou suprimido, desde que seja vontade do servidor, devidamente manifestada por escrito nos termos da regulamentação desta lei. Então, aqui está falando o seguinte, ele pode ser escalado, mas tem que ter pelo menos 11 horas de folga. Caso ele queira, excepcionalmente, não atingir esses 11 horas de folga, ele pode também, desde que seja vontade do servidor, ser escalado em escala extraordinária. O guarda municipal poderá ser convocado no interesse público do serviço em regime diferenciado do que se trata neste artigo. Excepcionalmente, em casos de declaração de estado de defesa ou estado de sítio, desastre, grandes acidentes, grandes incêndios, inundação, alagamento, declaração de situação de emergência, estado de calamidade pública ou sua iminência, greves, protestos e mobilizações que causam grave perturbação da ordem pública, independente de remuneração. Então, se estiver acontecendo algo excepcional em Varza Grande, que exige o emprego da Guarda Municipal, você vai ser escalado de forma obrigatória, sem remuneração. Tá? Na minha experiência de 15 anos de polícia militar, tá certo que são instituições diferentes, mas eu fui escalado, se não me falha a memória, apenas 2 vezes, de forma obrigatória em estados de grande perturbação. Tá? Então é uma coisa bem rara de acontecer, nos meus 15 anos foram apenas 2 escalas. Parágrafo 5º. O guarda municipal poderá ser convocado para participar de formatura geral, treinamento, cursos de qualificação e especialização e participação em eventos cívicos e de representação, não sendo enquadrados como jornada extraordinária remunerada. Então, se ele sair do seu serviço para fazer um desses fatores aí, não vai ter pagamento de jornada extraordinária. Já no artigo 49 fala o seguinte: o vencimento ou remuneração dos dias em que faltar ao serviço, salvo por motivo legal ou enfermidade comprovado por atestado médico e odontológico. Então aqui nesse artigo 49 de antes, eu coloco como uma ponto de atenção, porque as bancas elas gostam de ficar trocando números. Aqui tem vários números, 1/3, 2/3, 1/4, perca do valor total. Então essa brincadeira aí de numeração pode confundir o candidato na hora da prova. Então vamos atentar a esse artigo 49. Continuando aqui, no caso do previsto inciso 1, que é quando o servidor falta ao serviço, serão descontados também os dias de folga remunerada. Então, se o servidor faltar ao serviço e não justificar através de atestado médico ou odontológico, ele vai perder a sua remuneração do dia, bem como sua folga remunerada.
Inciso 2. Um terço do vencimento, ou o servidor perderá um terço do vencimento ou da remuneração do dia quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora ou quando se retirar antecipadamente, faltando no máximo 1 hora para o final da sua jornada de trabalho, salvo nos casos fortuitos de força maior, devidamente comprovados e homologados pelo comando da Guarda Municipal. Então, se o servidor ele chega antes de 1 hora atrasado e sai faltando no máximo 1 hora, ele vai perder um terço do vencimento do dia, da remuneração do dia. Tem uma tolerância aí de 15 minutos para iniciar o serviço, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Após 1 hora de atraso ou saída antecipada com mais de 1 hora para o término da jornada de trabalho, o servidor perderá o dia do vencimento ou remuneração. Então, se ele trabalhou, mas teve que sair mais de 1 hora antecipadamente, ele vai perder o dia inteiro de vencimento, certo? Só que no parágrafo 2º diz o seguinte: se o servidor permanecer no serviço, caso ele chegue atrasado, não haverá o desconto da folga remunerada, havendo apenas o desconto pecuniário do dia, certo? E ainda complementa: o servidor deverá ter autorização do comando da Guarda Municipal e sua apresentação para o serviço não poderá exceder 1/4 da jornada da qual estava escalado. Então vamos tentar simular uma situação aqui. Ele estava escalado para 12 horas de serviço, das 7 da manhã às 19 horas do dia. Ele chega 8h30, chegou mais de 1 hora atrasado. Então ele vai perder o vencimento do dia, né? Mas se ele quer continuar o serviço, ele quer trabalhar, ele não vai perder a folga remunerada equivalente àquele dia. Só que esse dia de serviço que ele vai fazer não pode exceder 1/4 da jornada. Então, se ele estava escalado para 12 horas de serviço, ele vai trabalhar só 3, para não perder a folga remunerada. Inciso 4. Um terço do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva por crime comum e de leis especiais. Condenação recorrível por crime inafiançável, com direito de diferença de ser absolvido. Senhores, senhoras, detalhe aqui. Primeira vez que eu vejo uma lei escrita condenação recorrível, tá? Então essa é uma palavrinha que não é muito comum no estudo do direito. Então atenção aí, porque é muito fácil a banca se utilizar uma palavra dessa que é incomum para cair na questão, porque a gente vê bastante irrecorrível. Agora, recorrível é muito raro de acontecer. 2/3 do vencimento da remuneração durante o período de afastamento, em virtude de condenação por sentença transitada em julgado, cuja prisão não resulte em demissão. Tá? E aí, parágrafo 4º, fica estabelecida tolerância de 15 minutos caso o servidor venha chegar atrasado para assumir o serviço para o qual esteja escalado. Tá? Então, é muito número, né? 1/3, 2/3, aqui tem 1/4, aqui perde valor total. Então, eu criei uma tabela para facilitar a compreensão desse estudo aqui. Ó, primeiro título, né, o servidor perderá, né, que é o artigo 47. À esquerda temos o valor total. Né, quando que é o valor total? O que acontece? Quando ele vai perder o valor total? Quando ele falta o serviço. Mas tem alguma observação? Tem. Se ele entrega atestado médico E, aqui está E, porque no texto da lei está E, odontológico, tá? Mas é um ou outro. Justifica uma falta. Quando que ele perde o valor total? Após uma hora de atraso ser antecipada com mais de 1 hora. Aí tem uma observação. Caso o servidor compareça e permaneça no serviço, não haverá desconto, havendo apenas o desconto pecuniário do dia e não poderá exceder 1/4 da jornada para a qual estava escalado. Tem que é a situação, que se chega 1 hora atrasado, ele vai trabalhar apenas 1/4 para não perder a folga remunerada. Aí ó, tem duas situações aqui que ele perde 1/3 do valor. Quando se ele atrasa no máximo 1 hora ou sai faltando no máximo 1 hora. Tem observações também, né? Casos fortuitos ou força maior devidamente comprovados e homologados pelo Comando Geral da Guarda justificam a falta. Também perderá 1/3 durante afastamento por motivo de prisão preventiva por crime comum e de leis especiais. Condenação recorrível, né? Lembrando essa palavrinha aqui, por crime inafiançável. Tem uma observação? Tem. Ele vai ter diferença do valor se for absolvido desse crime aqui. Tá? E ele perde 2/3 se for condenado em sentença transitada e julgada cuja prisão não resulte de demissão. Então, se ele está condenado, está preso, ele vai receber apenas 1/3 do salário. Olha só que prejuízo, hein? Vamos para uma questão? Lembrando que no material tem várias questões sobre esse assunto e questões de todos os artigos do Estatuto.
são elaborados por mim, tá? Bravo concursos. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, o servidor poderá ter desconto em sua remuneração ou vencimentos. Assinar a alternativa, que representa o desconto de 2/3 previsto na legislação. Tá? Então, se quer essa questão na prova de vocês, você acertaria? Letra A. Quando que ele perde 2/3? Ele perde dos dias em que faltar ao serviço por motivo legal ou enfermidade comprovada por atestado médico e odontológico. Letra B. Quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, ou quando se retirar antecipadamente, faltando no máximo 1 hora para o final de sua jornada de trabalho, salvo casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados e homologados pelo Comando-Geral da Guarda. Letra C. Após 1 hora de atraso ou sair antecipada com mais de 1 hora para o término da jornada de trabalho, o servidor perderá o dia do vencimento ou remuneração. E letra D. Durante o período de afastamento em virtude da condenação por sentença transitada em julgado, cuja prisão não resulte de demissão. Pause o vídeo, responda a questão. Agora que respondeu, e aí, qual você marcaria? Lembrando que a alternativa correta é a letra D, certo? Lembrando que com essa tabelinha, você pode acertar a questão sem problemas. 2/3, sentença transitada em julgado, cuja prisão não resulte em demissão. Letra D. Quer ter acesso ao material completo da Guarda de Várzea Grande? Chama no zap 65 9985 8917. Sargento Barbosa por aqui e bons estudos!